Amém, a graça e a paz. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glórias te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos tem nos dado, Senhor. Obrigado. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Daniel, capítulo 1, verso 8, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa mensagem traz uma realidade para a nossa vida hoje, e que esses jovens foram trazidos para a Babilônia quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Um pedido que ele fez para o chefe dos eunucos para trazer alguns jovens israelitas da linhagem real, da nobreza, jovens diferentes, que eram competentes, que tinham boa aparência, que não tinham nenhum defeito, que eram instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências. Então eram jovens diferentes, jovens que tinham capacidade, né? E aqui começa com o pedido do rei, manifestação do rei, que eles pudessem estar comendo da mesma comida que ele comia, do mesmo vinho que ele bebia, e que eles fossem mudados os seus nomes. O rei começou já querendo mudar a característica desses jovens, né? E característica hoje do povo cristão não se muda. A essência do povo cristão não se muda. A essência que nós temos foi Jesus Cristo que colocou na nossa vida, dentro do nosso coração. Essa característica do povo cristão, ela tem que ser diferente. Ela tem que ser notada. Onde você está, onde você pisar o seu pé, ela tem que ser notada. E é interessante que quando Daniel resolve tomar essa decisão firme, o chefe dos eunucos temeu pela sua vida, mas Daniel, ele disse para ele que ele pudesse confiar, que ele fizesse um teste, que aí ele ia comprovar que aquilo que Daniel estava fazendo era certo. De fato e verdade, aconteceu. Mas, meus queridos irmãos, essa mensagem de hoje traz para nós algo para a gente refletir no nosso dia, né? Hoje foi estabelecido no nosso meio uma pandemia que traz muitas coisas que nós não temos costume de fazer, né? Por exemplo, de estar dentro da nossa própria casa 24 horas, né? Outras coisas também de visitar os irmãos e ter comunhão com os irmãos. E aqui a gente vê no texto que esses jovens foram trazidos para a Babilônia para outro contexto de vida, outra realidade, outras situações, outros tipos de deuses, a qual ele tinha só um. Então a gente vê que existe na nossa vida muitas coisas que às vezes pode nos atrapalhar, né? Mas que seja visto por nós que não atrapalha. Pelo contrário, tudo que vem de Deus é bênção para a nossa vida, né? Aqui foi uma situação que Deus permitiu, né? De ter trazido esses jovens para a Babilônia, porque existia um propósito, né, para a Babilônia, né? E a gente sabe bem qual era esse propósito de Deus para a Babilônia. E hoje o que eu quero trazer para os irmãos
que essa pandemia, ela tem um propósito de Deus. Ela tem um sentido. Ela tem uma realidade profunda aí. Irmãos, eu não vi, eu acredito que nos meus tempos de evangélico, eu nunca vi o evangelho ser pregado de tantas maneiras. A chegar o evangelho tão longe, eu nunca vi. O evangelho ser pregado em tempo real, chegar até o Pará, chegar até Brasília, até as cidades aqui do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi o tempo que o evangelho está sendo mais pregado. É nessa pandemia. Porque de primeiro, meus queridos irmãos, o evangelho estava sendo pregado para poucas pessoas. Mas hoje existe um evangelho chamado evangelho de relacionamento. E eu acredito que dessa forma está sendo pregado o evangelho de uma maneira eficiente, de uma maneira capaz de mudar um padrão de vida, contexto de vida. E eu vejo que esse momento, a igreja mesmo sendo tirada do convívio natural, o evangelho está sendo pregado. O nome de Deus está sendo exaltado. E na vida desses jovens, eles não abandonaram a sua essência, a sua característica de cristão. E a gente vê aqui que, mesmo ele não abandonando, né, sabendo que poderia chegar a morte até eles, ser perseguidos até eles, eles não abandonaram a essência do evangelho. Eles não disseram não para Deus, vendo várias situações ali, vários convites, né? Porque a Babilônia hoje, se a gente for olhar para os dias de hoje, são muitas coisas que brilham aos nossos olhos, que chegam até a nossa casa, e que nós possamos decidir a não nos contaminar com tantas coisas. Que nós possamos ser, meus queridos, um povo levantado no meio de uma situação tão caótica, de uma terra caída, de uma terra pobre, de uma terra necessitada do evangelho. Meus queridos, o Piauí, o Brasil, Campo Maior, o mundo precisa de Deus. Precisa de Deus. E a Babilônia, nessa situação, Deus chamou esses 4 jovens, trazidos pelo rei Nabucodonosor, para que ele pudesse ver o mundo ou a Deus de outra maneira. E que nós possamos apresentar a Deus de outras maneiras, como está sendo no dia de hoje. Mesmo tirado de nós, da igreja do século XXI, uma maneira de ter comunhão com os irmãos, de ir aos cultos, de realizar cultos nas casas dos irmãos, foram tirados tudo isso, mas hoje está sendo pregado a palavra do Senhor de outra maneira e com mais eficiência, né? Porque está chegando em lares que talvez estejam destruídos. A gente não sabe da realidade desse povo que hoje escuta, que assiste essas mensagens. Nós não sabemos. Mas a gente tem uma consciência de que o evangelho está chegando na hora certa.
Que nós, meus queridos irmãos, possamos ser a resposta para o caos a qual esses jovens foram. Então, meus queridos irmãos, a gente possa hoje entrar numa essência, numa característica de novidade de vida. Que a gente possa ser a cada dia um cristão verdadeiro, um cristão que prega a palavra do Senhor, porque existem muitas pessoas necessitadas de ouvir essa mensagem. Porque estão fechadas sobre suas casas, não estão vendo nenhuma novidade, estão vendo a cada dia piorar a situação, as coisas. Então, a pandemia ela veio para que o evangelho ele fosse propagado de outra maneira, que o evangelho ele pudesse ter uma outra conotação. E hoje você tem esse poder, essa essência, essa característica de pregar o evangelho ao mundo caído, o mundo pecador, o mundo necessitado, o mundo que está querendo ouvir algo que alegre o seu coração. Que as notícias que hoje chegam até nós são notícias que desanima. E que hoje nós possamos ter essa decisão de continuar nesse mesmo empenho, nessa mesma dedicação, nessa mesma toada, nesse mesmo incentivo uns com os outros. Porque a cada dia Deus tem demonstrado ao povo seu que existe um Deus. E esse Deus, ele nos ensina. Ele quer que a gente, verdadeiramente, a gente ensine a realidade de um mundo que muita gente não conhece. De uma vida que muita gente não conhece. Que é a vida eterna. E hoje a gente vive no contexto de vida que tudo é choro, tudo é pranto, tudo é tristeza, tudo é mal, as notícias não são boas, crise em todos os aspectos, estados aí fechados, sem poder receber ninguém mais, a saúde totalmente derrotada. E o que compete a cada um de nós é falar do evangelho. O que compete a cada um de nós é mostrar Deus para esse povo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de respostas. É um Deus que mostra outra realidade, não a que a gente vive aqui sobre essa terra. E é importante a gente entender que a característica que Daniel estava ali na Babilônia era uma característica que ele vivia na dispensação de Deus, nas orientações de Deus. Ele não abandonou, mesmo vivendo em uma terra estranha, mesmo vivendo longe do seu convívio natural, da realidade que ele tinha antes. E hoje, meus queridos, nós vivemos em outra realidade, em outra situação. E que você possa tomar a decisão hoje de que existem muitas coisas que vão trazer prejuízo para nós nessa vida, mas que a garantia da vida eterna ela é certa. Que você não possa perder a característica principal de um povo cristão, que é ter Deus na sua vida. E se você hoje quer ter Deus na sua vida, quer ver o mundo de outra maneira, porque o mundo que o mundo ensina hoje, é isso aí que a gente vê.
mas que hoje nós temos outra realidade, outra mente, e que Deus possa trabalhar através de nós e em nós, amém? Que nós possamos ser a resposta para esse caos que está instalado no Brasil, no Piauí e em especial em Campo Maior. Que nós não possamos jamais abandonar, porque a gente vê dificuldade, a gente vê muitas coisas acontecer e a gente não vê nada de melhor. Que a gente possa decidir firmemente não se contaminar com as coisas que são faladas, as noticiadas nas televisões. Amém, meus queridos? Que a paz do Senhor repouse sobre cada um. Que o Espírito Santo possa tocar em cada coração que ouvir essa mensagem. Que Deus possa abençoar nesse dia a cada um. Em nome de Jesus. Quero orar. Amém? Senhor Deus, amado Pai, nós rendemos graças a Ti porque Tu és o Deus de bondade, Deus de amor, Deus de paz. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço que Tu possa realizar, meu Deus, muitas coisas no nosso meio. E que esse momento, meu Deus, a gente possa ver esse momento como um momento oportuno de pregar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem, meu Deus, possa tocar no coração de cada um. Eu não sei o que cada um está enfrentando. Eu não sei o que cada um está, meu Deus, sentindo nesse momento. Mas Tu sabes todas as coisas. Em nome de Jesus, eu Te peço, meu Deus, que Tu possa realizar o desejo do coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus eu Te peço, meu Deus, que Tu possa confortar aquele coração que chora, aquele coração que está triste, aquele coração que está, meu Deus, longe dos Teus caminhos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu Te peço que Tu possa, meu Deus, ser conosco e que nós possamos decidir hoje, meu Deus, essa decisão que Daniel tomou, de não desistir e de não ser contaminado com as coisas desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.